Bem, eu quero mostrar para vocês como instalar o questionário ODK, no celular de vocês para poder fazer o trabalho de coleta de campo, coleta de dados no campo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o leitor de formulário do ODK, que vai ser bem aqui no Play Store, lá no canto superior direito. Então entrei no Play Store e vamos buscar o ODK Collect App. ODK Collect. Esse é o ODK Collect. É esse o programazinho para fazer questionários online, formulários online. Então a gente instala. Então aqui ele já instalou. A gente não vai entrar nele agora, daqui a pouco a gente volta para esse aplicativo aqui de coleta de dados, mas primeiro eu tenho que mostrar a vocês o formulário que eu enviei, como é que a gente vai chamar o formulário para dentro desse aplicativo, A gente vai trazer aquele formulário aqui para dentro. Então deixa eu mostrar lá a pasta que eu enviei para vocês. Ela é essa pasta aqui, questionário. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui em Results, esse arquivo Results, esse do meio, para a gente criar um link de compartilhamento do mesmo. Os 3 pontinhos, vamos compartilhar e exportar e criar um link de compartilhamento. Copiar o link de compartilhamento, eu já copiei, E agora, nós vamos pegar esse link, Eu vou fechar aqui. Eu vou agora baixar esse outro arquivo chamado questionário. Vou fazer o download dele dentro do meu celular. Faço download. Vamos lá ver onde é que está. Aqui, download. Ele está baixando. Já baixou. Agora eu vou lá, onde ele foi baixado. Eu acho que ele foi baixado em documentos. Deixa eu só visualizar aqui. Pronto, ele foi baixado em documentos. Tudo que eu baixo lá, ele vem aqui para documentos. E aí eu vou agora entrar nele. Para colar dentro desse arquivo, eu vou entrar com o Google Sheets mesmo. Para colar dentro desse arquivo, na terceira aba, tem a primeira aba aqui, lá embaixo, Survey, a segunda aba, Choices, e a terceira aba do nosso questionário, Settings, configurações, E é nessa aba aqui, onde você vai buscar essa coluna D, Nessa coluna D, você veja que lá em cima tem escrito Submission, na coluna que está escrito Submission URL. E aqui nós temos o endereço, que esse era o antigo endereço. Agora eu vou apagar esse endereço, na verdade, esse link, e vou colar o link que eu copiei, ou que eu criei lá naquele arquivo que a gente acabou de criar, há pouco tempo. Esse é o link. Agora é só salvar aqui, save, salvar. O próximo passo, então, é voltar lá naquela pasta onde a gente estava trabalhando, essa pastazinha aqui do Drive. Eu vou entrar nesse site, no XLS Forms, vou entrar nesse site aqui. Agora eu vou subir, eu vou fazer o upload, eu vou chamar para nesse onde tem Choose File, aí acima de Submit, desse botãozinho azul, eu vou clicar nesse Choose File e vou chamar aquele arquivo, esse que no qual eu acabei de inserir o link, Aquele arquivo que está justamente nos meus documentos. Está dentro do meu celular, nos documentos. Ele está aqui, documentos, esse aqui, questionário. Já apareceu aqui na frente que eu estava mexendo nele. Então eu chamei ele e coloco Submit. Aperta no botãozinho azul. Submit. Aí ele vem para cá. Se tudo der certo,
ficam esses botõezinhos verdes. O botãozinho Preview em Browser é para você dar uma visualização prévia, né, do questionário, que não é o que a gente quer agora. Eu quero baixar o questionário para dentro do celular. Então ele aqui pegou o questionário que estava no celular, que estava no formato Excel, XLSX, e agora ele vai transformar esse XLSX num arquivo XML. XML, que é o arquivo que consegue ser lido pelo aquele programazinho que é o Collect, que a gente baixou inicialmente. Então vamos lá, fazer o download do XLSForm no formato XML. Então, ó, tá vendo? Já vai baixar aqui no formato XML, ele vai baixar na pasta download. Deixa eu colocar para ele baixar na pasta... deixa ele baixar lá em download, eu encontro, tá lá em download. Então, download. Ele já baixou. Agora eu vou voltar lá para o meu Drive. Aqui onde a gente estava trabalhando no Drive. Vou voltar lá. Então voltei aqui para o Drive, exatamente naquela pasta. E eu vou fazer o upload daquele XML que acabou de ser criado naquele programazinho na internet, né? Naquele aplicativo da internet do ODK. Então vamos lá fazer o upload dele. Um maisinho. Agora eu vou em upload e vou buscar aqui a minha pasta downloads. Esse documento, my files, a pasta downloads, aqui a pasta download. Pronto, entrou na pasta downloads, aí tá aqui, ó, questionário XML. Preste atenção que o questionário, o de baixo é o XLSX, o que está no formato Excel. O de cima é o XML, é o que pode ser lido pelo Collect, pelo ODK Collect. Então seleciono ele e aplico, ok, lá embaixo, Done. Ele então trouxe o questionário para cá, vejam que tal esse arquivo XML, que é o segundo arquivo aí, de cima para baixo. E agora sim, eu vou pegar esse XML, eu vou chamá-lo para abrir lá no aplicativo. Vamos ver. Vamos lá no aplicativo, o ODK Collect. Tá aqui ele. Bom, agora o que eu preciso é conectar esse ODK Collect com o meu Drive. E o Drive exatamente onde está guardada, o meu Google Drive, onde está guardado aqueles arquivos que a gente acabou de ver, aqui, o arquivo XML e o arquivo result, enfim. Para isso a gente vai aqui em manualmente, ó, manually enter project details, esse segundo botão aí. E vamos nessa opção lá de baixo, para esse configure. E aí vamos colocar permitir, allow, ou permitir. E você escolhe a conta do Google, a sua conta do Google, aonde está aquele questionário, o XML. No meu caso, essa conta aqui, que eu estou selecionando, coloco OK. Agora é só eu chamar aquele XML para começar a trabalhar com aquele questionário. Para chamar o XML, esse segundo botão de baixo para cima, Get Blank Forms, ou Blank Form. Aparece o meu Drive, o seu Google Drive aí, e a gente vai procurar a pasta onde está aquele XML. Aqui está ele, o XML, questionário TCI. Seleciono e vou nesse botãozinho lá embaixo, o botão do meio, Download Selected. Ele dá a mensagem que ele foi baixado com sucesso, ok. Dessa forma já estão preparados, já estão configurados todos os preparativos para se utilizar o questionário. Em síntese, ele já está inserido dentro do celular, já está funcionando dentro do celular, já está inserido, melhor dizendo, aqui dentro
ODK Collect, e ele já está conectado ao seu Drive. E, especificamente, ele está conectado àquela planilha Results, aquela planilha do Google Sheets, aquela planilha Results. Então, a gente já começa, a partir de agora, vamos falar mais, dar uma repassada, ou melhor, dar uma passada, uma primeira passada, no questionário, nas questões, para a gente dar uma olhada como está o questionário. E, ao final, quando a gente der uma olhada na estrutura do questionário, a gente vai mostrar como salvar o questionário, de modo que os resultados coletados no questionário sejam enviados para a planilha Results. Tá joia? Então vamos lá. Para começar a aplicação do questionário, a gente vai chegar, digamos, na primeira pessoa, né, no primeiro domicílio, e vamos em Fill Blank Form, o primeiro botão acima de todos aí. Então entramos em Fill Blank Form e selecionamos o único questionário que tem aí dentro, é o que a gente inseriu agora, desse XML, que é esse daí, o TCI 2022. Clica em cima dele, começar o preenchimento dele. A primeira questão é o número do grupo, então você coloca aí o número do seu grupo. Vamos supor que o meu grupo é o grupo 1, então coloque aí o número grupo 1. A segunda questão é número do formulário, então se é o primeiro formulário que você está aplicando, então é o primeiro domicílio que você está visitando, então é o formulário 1. Se é o segundo domicílio que vocês estão visitando, é o formulário 2, e assim por diante. Digamos que esse seja o terceiro domicílio, já a terceiro questionário que eu estou aplicando, ou o terceiro formulário que eu estou aplicando. Então, eu vou colocar o número 3. Em que município esse domicílio que eu estou entrevistando está? Aí vamos supor que é Bragança. Aí o próximo. E qual é o povoado, qual é a localidade desse domicílio? Né? Numa vila, num determinado distrito rural. Vamos supor que é a Juruteua. Esse questionário demora em torno de 20 minutos, pelos meus cálculos aqui. A terceira questão diz respeito à localização, à coordenada geográfica. Então, só você botar Start Dew Point, ele vai buscar os satélites, e esse número 20 metros é a acurácia que está dando nesse momento. Você pode esperar para melhorar a acurácia, deve esperar. Agora está a acurácia de 11 metros, significa que o ponto vai ser localizado 9 metros em torno de onde você está, em torno de onde eu estou aqui. Então, quando chegar na acurácia aí já abaixo de 10 metros, já é uma acurácia satisfatória. E aí você já pode botar em Save, ele vai salvar essa coordenada. Está melhorando ainda a acurácia, então vou esperar um pouquinho mais, já que ele está melhorando tão rápido a acurácia. Quando eu perceber que ele estabilizou, está começando a querer estabilizar, aí eu já pego o ponto. Com 6 metros, ele já está 5, 5,92, 5... Então aqui já estou com uma boa acurácia, vai pegar em torno de 5 metros no meu entorno. Aí já posso colocar em Save, e ele vai salvar, como vocês veem aí, a latitude, a longitude, a altitude e a acurácia desse ponto. Então, do ponto onde você está, portanto, você vai estar localizando o domicílio que você está entrevistando. Aí, próximo, a situação do domicílio. Se ele é próprio, alugado, vamos supor que o dessa família aqui é alugado. Aí vou no próximo. Quantos cômodos o domicílio possui? 5 cômodos. Você digita só o número. Quantos cômodos são utilizados como dormitórios? Quantos dormitórios? 3 desses cômodos são dormitórios. Qual o material predominante na construção? E aí é uma questão de observação. Vocês vão observando desde a entrada no domicílio, fazendo uma leitura visual aí, qual é o material da construção principal, enfim. Aí vamos supor que é de alvenaria, vou para o próximo. O domicílio tem água encanada? Sim e não. Vou colocar sim, tem água encanada. Qual a forma de abastecimento da água? Então, é rede pública, poço, cisterna, rio, lago. E aqui vocês percebem que, diferente da questão anterior, eu só podia escolher ou sim ou não. Se eu escolher não, sai o sim. Se eu colocar o sim, sai o não. Nessa questão aqui, qual a forma de abastecimento, você pode colocar mais de uma forma. Ele aceita mais de uma forma. Essas questões de marcar que são um quadradinho.
Eu vou botar rede pública e poço. Né? Digamos que seja isso. Aí no seu domicílio existe vaso sanitário? Novamente aquela questão que pode ser ou sim ou não. Ou um ou outro. Quando essa bolinha só pode ter uma opção. Questão de opção única. Então, existe vaso sanitário sim. Qual a destinação dos resíduos do sanitário? Então, essa também é questão de uma única opção. Vamos supor que seja fossa rudimentar. O lixo do domicílio é coletado, a primeira opção, é queimado na propriedade, é jogado em terreno baldio ou na rua, é jogado em rio, lago ou mar, tem outro destino. Então, você pode escolher também mais de uma opção. E se você escolher essa opção, outro destino, ele vai perguntar qual outro destino. Se dentro das opções tem outro destino, ele vai colocar o outro destino. Mas eu não vou colocar aqui outro destino, não. Ele só é coletado e queimado na propriedade. Aí ele já pula para a questão seguinte, não pergunta qual é o outro destino. Aí essa questão 12, qual a forma de iluminação utilizada no seu domicílio? Eu vou colocar elétrica com medidor próprio. A mesma coisa se eu colocasse aqui outra forma. Se eu fosse para o próximo, ele vai perguntar qual é a outra forma. Mas eu vou colocar aqui medidor próprio. Vamos supor que essa foi a resposta da família. Alimentos consumidos pela família ao menos 3 vezes por semana. Então, o sentido dessa questão é qual é a dieta aproximada da família, qual é a dieta do dia a dia. Por isso que essa ideia de 3 vezes, esse 3 vezes não é algo tão fechado. E essa também é uma questão que você pode selecionar várias opções. Aí eles comem peixe, arroz, peixe salgado, farinha e açaí. Foram essas questões. Eu apresento essa lista a eles e dessa lista aqui, quais são os alimentos que vocês consomem pelo menos 3 vezes, 4 vezes por semana, né? Ou seja, na maioria, mais da metade da semana, digamos assim. Então, vai para o próximo, vou açaí, next. Sempre que você quiser voltar para a questão anterior, porque esqueceu alguma coisa, ou na conversa o morador quis acrescentar alguma coisa, pode apertar no back e você vai voltando para as questões anteriores. Mas vamos aqui, a gente está na questão 14. Pessoa responsável pelo domicílio é uma pessoa do sexo masculino ou do sexo feminino? Ou tem mais de uma pessoa responsável pelo domicílio? Vou colocar aqui que é uma pessoa do sexo masculino. Número de moradores no domicílio. Então você digita aqui quantos moradores no domicílio. Digamos aqui que essa família respondeu, são 6 moradores no domicílio. E agora, em qual ano os primeiros membros da família chegaram nesse domicílio? A ideia de quando eles migraram ou se instalaram naquele domicílio, naquela propriedade. E aí a primeira pessoa, eu disse que ela chegou lá em 2001. Aí próximo, next. Antes desse domicílio, onde esses primeiros moradores, ou esse primeiro morador, se for o caso, morava ou moravam? Aí tem essas opções. Ele morava na mesma localidade, só que em outra casa, no mesmo município, mas em outra localidade rural, ou seja, ele morava na área rural, sendo que morava em outra vila, em outra localidade. A terceira opção aí, no mesmo município, mas na sede municipal, em outro município da região Bragantina. Então, outro município, se ele, aqui no caso era Bragança, né, que a gente colocou, por exemplo, Tracuateua, ele morava em outro município, mas na região Bragantina. Ou a penúltima opção aí, em outro município fora da região Bragantina, mas dentro do estado do Pará. Por exemplo, Belém, Castanhal. Ou, por fim, fora do estado do Pará. Então, município fora do estado do Pará. Eu acho que a melhor opção aqui, nessa hora da entrevista, essa questão 17, é você perguntar a ele de onde eles vieram, de onde veio esse morador, onde é que ele morava, qual é o nome do município, e prestar atenção que ele pode colocar, em vez do nome de um município, de uma localidade. Então, vai perguntar, isso é o município mesmo? E onde é esse município? Então, ele diria, eu vim de Tracuateua, aqui no estado do Pará, o município vizinho. Aí você já sabe que a opção
no mesmo município, a quarta opção, em outro município que pertence, mas que pertence também à região Bragantina, Tracuateu. Então você pergunta de onde ele veio, você já consegue saber a opção, você escolhe a opção aqui. Ao invés de ler cada uma dessas opções para ele. Eu acho que fica melhor perguntar de onde ele veio, de onde eles vieram. Aí você que marca a opção a partir da resposta dele. Next. Quantos moradores são do sexo masculino? Sabendo quantos são do sexo masculino, a gente saberia, então, portanto, do sexo feminino. Metade dele. 3. Dos 6 moradores, 3 são do sexo masculino. E agora prestar atenção nessas explicações nas letrinhas pequenas, né? O primeiro questionário talvez dê mais trabalho para vocês atentarem para isso, mas depois vocês já vão pegar a lógica dele. Então a questão 19 diz respeito à idade e município de nascimento do morador. Diz respeito à natalidade dos moradores todos, né? Então como é que isso vai ser preenchido? Vai ser preenchido de acordo com essa instrução aí dessas letrinhas pequenas, que ela diz o seguinte, que veja no exemplo como é que vai ser preenchido. Tem um número e entre parênteses um município, que é o município de nascimento. O número é a idade. Então, nesse exemplo que está aí, nas explicações, 4 é a idade e Bragança é o município de nascimento. Então, eu pergunto a eles a idade da pessoa que eu estou entrevistando. Ela diz que tem 25 anos e que ela nasceu em Bragança. E aí eu escrevo Bragança. Aí, agora digito ponto e vírgula e pergunto. E a outra pessoa? São 6 pessoas, né? Você vai ter 6 preenchimentos aqui. Aí ela diz, que fala de outra pessoa aqui, que tem 35 e nasceu em Bragança também. A outra, vou preencher aqui a outra. Outra tem 13 e nasceu em Bragança. A outra tem 17, outra pessoa, e nasceu em Tracuateua. E mais 2 pessoas, ponto vírgula. A próxima pessoa, ela tem 60 e nasceu em Castanhal. E por fim, a última pessoa tem 73 e nasceu em Castanhal. Bom, preenchido isso, eu vou para o próximo. Aí o próximo também é um preenchimento nesse estilo, mas agora é sobre grau de escolaridade. Então, como é que vai ser o padrão? Se você olhar aí no exemplo, nas explicações pequenininhas, o exemplo você vai colocar um número, o primeiro número que fica fora do parêntese é a idade, e o que está dentro do parêntese é a escolaridade. E aí nas explicaçõezinhas pequenas, você percebe que tem a legenda. Número 1, entre parênteses, é analfabeto. Número 2, entre parênteses, sabe ler e escrever, e assim sucessivamente. Então, a pessoa, dá até para ir voltando para você lembrar, né? A pessoa de 25 anos, eu pergunto, a pessoa de 25 anos, tem quantos anos, qual é o grau de escolaridade dela? Eu coloco aqui ensino médio incompleto, seria o 5, se você olhar aí na legenda, ensino médio incompleto, é o 5, ponto vírgula. A pessoa de 35 anos, a outra, 35 anos. 35 anos, a pessoa tinha o ensino médio completo. Ensino médio completo. Opa, desculpa. É o 6.
ensino médio completo, ponto vírgula, a pessoa de 17 anos tinha o fundamental completo. Fundamental completo é o 4. A de 13 anos tem o fundamental incompleto. Fundamental incompleto é o 3. A pessoa de 60 anos, não é 60? Deixa eu voltar aqui para ver. 60 e 73. 60 anos. Tem o fundamental incompleto, digamos assim, 3 também. E a pessoa de 73 anos tem o fundamental completo. Fundamental completo. Essas foram as respostas, digamos assim. Então, é 73? Sim, 73, ótimo. Então eu vou para a próxima, next. E agora eu quero saber dos parentescos entre essas pessoas. Então eu pergunto para isso, qual é o parentesco de cada pessoa do domicílio com a pessoa mais velha. Então a pessoa mais velha é a pessoa de 73 anos. Eu coloco aqui 73 anos e entre parênteses eu coloco o parentesco. Aí se é ela mesmo, né? Aí eu boto a mais velha, pessoa mais velha, né? Ou o morador mais velho, ponto vírgula, e agora eu vou colocando os outros, né? 35. A pessoa de 25 anos, entre parênteses, ela é filha. O parentesco com a pessoa de 73, ela é filha da pessoa de 73. Aí, ponto vírgula, a pessoa de 35, vou colocar aqui é genro. A pessoa de 17 é neta. A pessoa de 13 é neto. E a pessoa de 60 é esposa. Pronto, acho que só para exemplificar. Então é assim que a gente vai preencher dos parentescos, que a gente tem uma ideia das relações de parentesco dentro da família, ou da estrutura familiar. Aí vai próximo. Aí a gente entra noutra parte. Aquela parte era a parte sobre as pessoas que moravam no domicílio. Até esqueci de mostrar isso, eu vou voltar aqui para vocês observarem. Né? Aqui ó, a gente está perfil dos moradores, veja lá em cima escrito. Então essa é a parte de perfil dos moradores. O questionário ele é dividido em primeiro, a identificação, né, do domicílio. Deixa aqui todos esses perfis. Até aqui era perfil dos domicílios. Então a primeira é a identificação do domicílio, depois perfil do domicílio, depois perfil dos moradores. Então aqui a gente está na parte de perfil dos moradores. Perfil dos moradores. Depois que a gente sai da parte de perfil dos moradores, ainda está nela. Perfil dos moradores. Veja escrito lá em cima. Perfil dos moradores. Agora a gente entrou na parte de produção. Então aqui a gente vai perguntar sobre as atividades produtivas de cada um dos moradores do domicílio. E como é que a gente vai preencher isso? Veja no exemplo. O número de fora é a idade, novamente a gente identifica as pessoas pela idade, e dentro do parêntese vai ser a atividade produtiva. Então vamos começar com a pessoa de 25 anos. Ela tem
A atividade produtiva dela, suponhamos que seja atividade 1, que é a agricultura, de acordo com a legenda lá em cima, a legenda nas letrinhas pequenas. 1 significa agricultura. Aí, a pessoa de 35 anos, a atividade dela seria vendedor ambulante. Vendedor ambulante. A pessoa de 17 anos é estudante. Estudante é número 10. A pessoa de 13 anos, ela é estudante também. 10. A pessoa de 60 anos é do lar. Do lar, 11. A pessoa de 73 anos, ela é aposentada. Então, tem uma aposentadoria. Então, é 12. E aí a gente tem as atividades produtivas de cada um deles. Próximo. No caso de haver morador nas atividades de 1 a 6, 1 é agricultura, 2 é pesca, 3 é vendedor, conforme as letrinhas pequenas aí. Então, são as atividades de 1 a 6, são as atividades que precisam adquirir insumos em algum lugar para que elas sejam realizadas, né? Comércio, agricultura, você precisa de insumos, você vai precisar de adubo para a agricultura, vai precisar de defensivos agrícolas, as ferramentas. Então, esses são os insumos para que você desenvolva a atividade. Então, aonde é que ele compra esses insumos? Em qual município eles compram esses insumos? Então, como é que a gente escreve? Se você olhar nas letras pequenas aí no exemplo, 2 é o número o número fica fora do parêntese, o número é a atividade e dentro do parêntese o município onde compra o insumo. Então, a pessoa que trabalha com agricultura, que é a pessoa de 25 anos, está aqui. Tem uma pessoa que trabalha com agricultura, não era para botar entre parênteses, agricultura, e ela compra os insumos dela em Bragança. Então, as atividades de agricultura utilizam Bragança, eu vou botar um ponto e vírgula aqui, digamos que seja Bragança e Castanhal. Parte dos insumos ela compra em Bragança, parte ela descompra em Castanhal. Ponto, vírgula. E aí, a outra atividade que é desenvolvida na casa, que de 1 a 6, é a atividade de vendedor ambulante. Atividade 3. E onde é que compra os insumos? Aí eu posso colocar, ele compra os insumos em Castanhal. Somente Castanhal. Lá que ele compra os insumos para o tipo de venda que ele faz. Certo? Aí, próxima questão, next. Agora, nesse caso, é sobre as atividades de 1 a 4, que são atividades que vendem, né, algum produto. As atividades de 1 a 4, para onde é que elas comercializam esses produtos? Então, temos, como você pode ver aí nos exemplos, você bota o número da atividade e, entre parênteses, para onde ela vende ou se ela vende para atravessador. Eu vou supor que aqui, a atividade 1, da pessoa que desenvolve a atividade 1, a agricultura, ela vende para atravessador. Atravessador. A atividade de vendedor ambulante, o vendedor ambulante ele vende em Ajuruteua. Ou como a gente colocou aqui, para qual município, né? Então, já Ajuruteua, como não é um município, vamos ser coerentes, né, com a pergunta para a gente padronizar. Ele vende para Bragança. E aí para o município de Bragança, né, que essa é a pergunta. No caso de haver atividade, para onde comercializa? Não, na verdade, desculpa. É para onde comercializa. Então dá para ele colocar o nome aqui de um município, ou ele pode identificar, né, uma localidade. Ajuruteua.
Fruteua. Pronto. Aí, próximo. Se vende para atravessador, se alguma das atividades vende para atravessador, de onde é esse atravessador? Então, eu vou colocar aqui o atravessador, que vem, no caso, é isso que acontece, a pessoa que trabalha com agricultura vende para atravessador nessa família, e o atravessador é de Belém. Belém, Pará. Próximo. Quantas pessoas atualmente contribuem com a renda do domicílio? Então, aqui 3 pessoas contribuem com a renda do domicílio. E qual a renda mensal total do domicílio? Vamos supor que ela é 2.500. A renda mais ou menos do mês, né? Então, 2.500. Tá em reais, lógico. Existe alguém no domicílio procurando emprego? Não. Ou sim. Sim ou não, enfim. Aqui, nessa resposta foi não. Nessa família respondeu que não. Alguém da residência pratica caça? Vamos dizer que sim. Né? Supor que sim, para a gente ver quais os tipos. Se não, o questionário acaba aqui. Se você responder sim, se colocar não, o questionário acaba aqui. Mas se colocar sim, que alguém disse que sim, aí ele vai perguntar que tipo de caça. Você pode escolher mais um tipo, digamos que seja esses 2 tipos aqui de caça. E qual é o animal, qual é a espécie de animal que é caçado, ou as espécies, né, que você pode colocar mais de uma. Ele caça capivara, veado, mucura, porco do mato. Essas foram aqueles que eles disseram, e pode colocar outros aqui. Se colocar outros, você pode discriminar aqui, por exemplo, macaco. Se não colocar outros, né, se não tiver outros, então quando você botar next, ele já vai para o final. Se colocar outros, quando você colocar next, ele vai perguntar qual é a outra espécie que não está discriminada naquela lista. Eu vou colocar aqui, macaco. Digamos que é outra espécie aqui. E next. E essa é a finalização, essa é a última página do questionário. Quando a gente clica aqui, então, salvar, ele vai ser salvo dentro do seu celular. Vai ser salvo agora dentro do celular, então não precisa ter internet, que ele vai estar sendo armazenado dentro do celular, dentro lá do programazinho, do programa Collect, né? Então, vamos save, form and exit. E sair. Salvar formulário e sair. Pronto, ele já salvou. Nesse momento, você já vai para o segundo domicílio e começa um novo formulário, apertando em Fill Blank Form, e preenche todo o formulário, né, apertando o primeiro botão do segundo domicílio e começa o outro formulário. E no final vai apertar em salvar e sair, ele vai colocar aí no segundo, onde está esse 1 no segundo, terceiro e quarto botão vai ficar 2, né? E a cada questionário que você for fazendo, ele vai armazenando os questionários aqui. Então, quando terminar tudo e quando você tiver acesso à internet, aí você pode enviar o formulário para aquela pasta do Google Drive, né? Enviar, na verdade, para aquela planilha Results. Então, aqui eu já estou com internet. Aí você já fez todos os questionários, eles já foram todos salvos aqui, e você agora chegou do campo e você já tem acesso à internet. Aí você vai no esse terceiro botão, que é Send, enviar, Finalized Form, que é enviar os formulários finalizados. Então, o terceiro botão, entrei aí, vão ter vários formulários, aqui eu só fiz um como exemplo. Então, você que seleciona todos os formulários de uma vez só e vai no botãozinho lá embaixo, o botão da direita, o Send Selected. Eles foram enviados para aquele arquivo do Google Formulário e vamos dar uma olhada como é que ele ficou lá naquele arquivo. Eu vou voltar lá para o formulário. Aqui é a pasta onde nós temos o arquivozinho, questionário, e eu vou entrar em Results. Deve ser o terceiro arquivo de vocês, aqui no meu caso é o quarto.
results, foi enviado aqui para dentro de results, aquelas informações do questionário, já tabuladas. E elas são enviadas da seguinte forma. Aí, eu tinha feito um antes, por isso está com duas respostas aqui, como se tivesse dois formulários. É que eu esqueci de limpar aqui antes de fazer esse tutorial. Aí eu já tinha feito um como exemplo aqui, para ver se estava dando certo. E esse segundo aqui é que foi o que a gente acabou de fazer. E as questões, então, nas linhas estarão os questionários, cada um dos questionários. Na primeira linha aqui você tem os títulos, as questões, né? Por exemplo, aqui na C é o número do grupo, na D é o número do formulário, aqui o município do domicílio, na F é a localidade do município e assim sucessivamente. Coordenadas geográficas aqui, altitude, acurácia e as questões respondidas lá do questionário, todas elas colocadas. É assim que então que vai ficar. Qualquer dúvida, aí é só perguntar. Um abraço.